Fala, gente! Estão abrindo mais uma vez as portas do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay. Um podcast que não é meu, não é seu, ele é nosso. Agora de casa nova, aqui nos estúdios Seu Pod, que é um espetáculo para dar mais conforto até para quem está assistindo aqui a gente. Era sempre meu sonho de consumo gravar no estúdio Seu Pod e Deus abençoa. Queria agradecer vocês, né? A gente chegou a 3 mil seguidores orgânicos, pessoas que estão nos seguindo, nos acompanhando, crescendo com a gente. Então, queria agradecer muito o carinho e o respeito de vocês, não só aqui no YouTube, mas também no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, no Spotify. Vem com a gente que eu vou trazer cada vez mais profissionais, qualificados, habilitados para enriquecer o teu conhecimento. Hoje eu estou reabrindo aqui o quadro Saúde 360, onde a gente dá uma pincelada em todos os profissionais da área da saúde. Eu estou com ela, que é minha amiga, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, tenho o maior carinho, além de ser uma baita profissional, é uma das minhas melhores amigas, Cíntia Nazif. Muitíssimo obrigado pelo carinho e por estar estreando esse espaço tão bonito aqui, que é o Estúdio Seu Pod. Imagina, Robson, é um prazer estar aqui nesse momento tão especial para você. Nós que já viemos aí de uma jornada, né? Longa! Lá da Rádio Bandeirantes, passando pelo outro estúdio, agora estamos aqui, ó, então no paraíso. É realmente um prazer estar aqui nesse momento tão especial para você, estreando o estúdio com você. Obrigada a você por esse convite, por esse carinho todo, viu? E eu falo que você é meu pé de coelho, porque aonde eu estou, você tá ali comigo e tá no crescimento. Obrigado pelo carinho. Bom. Se estamos aí trazendo bons fluidos, é bom, né? Que essa parceria e essa amizade mantenha aí por muito tempo, viu? E vai durar muitos anos. Deixa eu te falar, da última vez, né, que a gente fez a entrevista, eu falei pra você, poxa, Cíntia, a gente tem que fazer um head to head, a gente tem que fazer um cara a cara, porque são tantas informações importantes que você traz, né, que às vezes dividindo com outra pessoa a gente não passa tudo ali. E hoje nós vamos passar. E eu queria, muita gente nos teus vídeos lá falou, poxa, queria saber mais sobre saúde vocal, queria saber mais sobre o que eu posso fazer para melhorar a minha voz. Vamos começando do início, falando sobre saúde vocal. Sim, perfeito, porque realmente nas nossas entrevistas a gente sempre traz algum ponto que gera uma curiosidade, a gente acaba esclarecendo, indo para outros pontos e sempre sobra muito assunto para ser falado, né? Não é? Aí fica aquele gostinho de quero mais. Por um lado é bom, ótimo, é excelente, né? Mas por um lado as pessoas ficam, poxa, eu quero mais Cíntia Nazif na minha vida. Né? Que ótimo, excelente. Né? Mas vamos lá, vamos começar pela saúde, né? Certo. Quando se parte do princípio que está tudo bem, que não se tem nenhum problema. Esse é o grande ponto, que infelizmente as pessoas só chegam até o fonoaudiólogo, até o profissional, quando já se tem o problema. Então, esse é um ponto que a gente tenta reforçar, a gente tenta falar, mas, infelizmente, culturalmente, eles ainda tendem a achar que nunca vai acontecer, que nunca vai ter problema. A rouquidão é o caso mais frequente, né? Todo mundo acha que uma rouquidão é comum. Ah, é só um resfriado. E não, o pessoal tem que entender que uma rouquidão que persiste por mais de 15 dias já é um sinal de que tem algo errado ali. E aí eles começam essa postergação da procura é onde o problema vai se agravando. Então, um probleminha que era simples vai se instalando no organismo e vai gerando problemas maiores, mais graves. E aí, por exemplo, uma rouquidão, ela desenvolve depois uma disfonia. A disfonia é muito comum. Por exemplo, a disfonia ela é característica da gente perceber a voz falhando ao longo do dia, da gente sentir aquele pigarrinho do... Nossa, que horrível. E quão isso é comum, né? Quantas pessoas a gente vê diariamente com esse hábito e achando que é só uma irritaçãozinha, que não tem nada. Mas esse pequeno gesto aqui já machuca, porque é um movimento brusco de vibração de prega vocal, né? Então, isso vai deixando aquela região ali mais ressecada e esse ressecamento vai gerando depois um nódulo, que é um carocinho na prega vocal. Esse nódulo, se não procurar de imediato ali um acompanhamento, um tratamento, ele vai aumentando até se tornar um caso cirúrgico. E é muito comum chegar para a gente já quando já é um caso cirúrgico e aí bate aquele desespero, porque cirurgia sempre gera preocupação e tem que gerar mesmo,
Porque a cirurgia, quando corre tudo bem, joia. Mas quando não, e tem sequelas muito mais graves, que poderiam ter sido evitadas, né? Então, é muito importante o pessoal tomar esse cuidado de prevenir do começo, enquanto ainda é só um probleminha de fácil reversão, né? Que a gente chama de disfonia funcional, que é uma disfonia de algum mau uso ali do cotidiano que a gente consegue reverter antes que isso se torne uma orgânica, que já é quando já gera alteração no organismo, né? Eu ia falar justamente isso com você, por ser uma coisa preventiva, né? Sim. A gente sempre fala em prevenção, né? Como o melhor caminho, como melhor saída. E você falou de rouquidão, eu achei sensacional, porque pessoas roucas, elas começam a se intitularem como eu sou rouca. A minha voz é assim mesmo, A minha voz né? sempre foi assim, então não vem mudar agora, né? Como a gente ouve isso, Não né? acontece isso. Muito. Isso é um mito, né? É um mito, porque assim, existem padrões mais graves. Mas a rouquidão, em 99% dos casos, é sinal de alguma disfunção, de algum problema, de alguma incoordenação. Então, assim, não é... Se você, por exemplo, for procurar sua voz 5 anos para trás, muito provavelmente você vai ver que você não era rouco. Então, quando a pessoa fala, eu sempre fui rouco, eu falo, não, procura algum vídeo, algum registro familiar, alguma coisa que você esteja ali num momento mais descontraído, que você provavelmente vai ver que não, que essa rouquidão talvez até tivesse algum surgimento ali, mas muito fraquinho. Não, então, ela não é permanente. A rouquidão, ela sempre vai aumentando com o tempo, né? E como ela vai aumentando, né, aos pouquinhos, eu tô falando como leigo aqui, tá? Sim, sim. Se eu falar alguma coisa aqui, você nada disso, Robson. Ai. Você quer ser mais fonoaudiólogo do que eu agora. Mas eu acho que quando as coisas vão acontecendo devagarinho, gradativamente, aí que tá o perigo, né? Porque você não sente. Você não sente. E as pessoas que convivem diariamente também não, né? Porque elas vão se acostumando com aquilo ali, né? Sim. É igual o filho. Exato. Quando o filho vai crescendo, fala, nossa, mas você tá enorme. Fala, que isso, garota? Da mesma coisa. É porque você tá vendo ela todo dia. Não é? É isso. Então, a pessoa vai vendo, não vai percebendo aquela alteração diariamente e não percebe. Se você passar, por exemplo, meses sem ver alguém e quando reencontrar, a pessoa vai notar muito mais essa rouquidão, né? Sim. Porque para ela viu ali, teve esse intervalo, então ela vai notar muito mais do que a pessoa em si que está tendo a rouquidão, né? E quais são os inimigos número 1 da garganta, daquele sistema todo ali da garganta que provoca a rouquidão? Os inimigos naturais, nós temos bebidas geladas ou o tabaco, porque ele é muito irritativo, né? Então, vamos pensando em pessoas que não usam a voz profissionalmente, né? Sim. Pensando em pessoas que não usam a voz profissionalmente, é principalmente o choque térmico. É o mais comum. Por exemplo, você está num local com ar-condicionado e você vai sair para um local que está um sol muito quente, o ideal é que se desligue o ar um minutinho antes, deixe essa temperatura do corpo e normalizando com a temperatura. E são coisas simples. Por exemplo, você vai sair de casa, desliga o ar um minutinho antes de você terminar de organizar as coisas, que é só o tempo do organismo e voltando a uma temperatura que dê menos choque com a sensação externa. Que bacana. Quando você falou em choque térmico, eu já pensei no café e na água. Então... De cara. Então, o café, ele, pela cafeína, né, ele tem um nível de acidez e a água... Por ela ser ingerida diariamente em quantidades maiores, quando ingerida muito gelada também. Porque qualquer líquido gelado, ele aumenta a sensibilidade da região vocal, né? Então, como a água a gente tende, né, a beber ali de 1 a 2 litros diários, a ingestão dela é em quantidade maior. Então, aumenta essa sensibilidade. Tanto que tem pessoas que bebem a água e de imediato já tossem. Logo na sequência. Sim, já entrega logo. Já. Né? E às vezes a pessoa vai tomar um café fervendo e toma uma água gelada, ainda que piora a situação. Porque a prega vocal, ela é envolvida por uma pelezinha, né? Que é a faringe e laringe. Então, ela é sensível. Inclusive, ela é um dos órgãos mais sensíveis do corpo humano. E isso pouquíssimas pessoas sabem, né? Porque... Como é um músculozinho pequeno, o pessoal acha que não.
né? Mas ela reage muito a temperaturas, a choques térmicos. Então, essa questão do choque térmico diariamente, eu acho que é o maior cuidado que o pessoal deveria ter, tá? E justamente essa questão de quem está bebendo um café, normalmente eles tendem a beber água gelada na sequência, e não água em temperatura ambiente. Então, isso vem de forma muito mais brusca, né? Eu acho que isso é ruim para tudo, porque o dentista fala que é ruim para o dente, né? Já é ruim para as pregas vocais, para a corda vocal e tudo mais. E a gente está falando, eu estou conversando com você, eu anotei aqui algumas dúvidas ou alguns comentários lá do Instagram que a gente não pôde falar na nossa primeira entrevista, que a gente estava cheio de gente aqui na nossa... Acho que quando eu fiz contigo, eu fiz com o cantor Dadaiuti e o Ruter, não foi? Perfeito. Que você é profissional do Ruter, que é meu filho ali. Coincidência, né? Coincidência, garota. E a gente falou, né, de transtornos vocais aqui. A gente está falando da rouquidão, mas tem os nódulos nas cordas vocais também, né? Então, os nódulos, de forma mais popular, ele é conhecido como os carocinhos da prega vocal, né? Justamente, ele normalmente, ele começa a dar sinal por essa aspereza, você começa a sentir uma irritaçãozinha, uma coceira, e ele vai se calcificando, né? Então, assim, por isso que eu sempre digo da rouquidão, ela é o primeiro ponto. A partir dela pode surgir um nódulo, pode surgir um pólipo. O pólipo ele é um pouquinho mais edemaciado, um pouquinho mais melado. O nódulo não, ele já é mais sequinho, é um carocinho bem seco. Então, assim, todos eles, quando vão desenvolvendo, tanto de tamanho quanto de região, porque, por exemplo, o nódulo ele tende a ser bilateral, na maioria dos casos, então ele já vem dos dois lados de prega vocal. O pólipo até que vem em maior frequência unilateral, mas em tamanho maior. Então, esses casos logo se tornam cirúrgicos. Entendi. E quando eles estão no começo, a gente consegue com algum tratamento, com exercício, fazer reverter isso com a fono? Consegue? Consegue. Com você, claro. Com a fono, não. Você fala em fono, é Cíntia Nazif. Vamos modéstia à parte aqui, pelo amor de Deus. Né? Tô brincando contigo. Sim, mas consegue? Que bom, né? Que bom. Que bom que você me indica pessoalmente. Claro. Mas, claro, não desmerecendo vários profissionais, né? Claro. Que nós temos bons aí. Mas a minha referência é você e ponto. Mas vamos falar da... Então, já tô tossindo, já vou fazer uma consulta contigo aqui. Já vai pra Deixa eu beber água, não tem café quente aqui para não ter choque térmico. Exatamente. Então, quando eles estão no início, você consegue, assim, através de exames, ver que está se criando um nódulo ou então um pólipo ali e reverter essa situação? Sim, normalmente quando o paciente procura o fono, ele já esteve com o otorrino, que é quem realiza o exame de imagem, né? E ele já vem, né, isso pensando num padrão adequado, melhor dos mundos clínicos, que tem vários pacientes que chegam só com uma queixa sem o exame. Mas quando ele já passou por esse otorrino, ele já chega com esse exame de imagem. Então ali a gente consegue ver tanto o tamanho quanto a região e o lado que ele está de prega vocal. Que ele é unilateral, que você falou. Uni ou bi, né? Quando é unilateral, ele vai estar em uma prega só, direita ou esquerda, e a gente vê se está aqui em cima, se está em região média ou posterior, né? E aí, com essa visualização de imagem, a gente consegue direcionar o exercício específico para aquela região. Só que também não pode ser um exercício que choque mais. Então, vai ser um exercício de relaxamento, de adequação da vibração, para depois também não ter reincidiva, porque eles são causados por mau funcionamento. Então, é alguma coisa ali diária que a pessoa está fazendo de forma inadequada e está produzindo a voz de forma inadequada, e com isso vai tendo essa irritaçãozinha. Então, a gente primeiro faz o processo de ceder aquele nódulo pólipo, e depois a gente vai reajustando a forma de se comunicar dessa pessoa para que esse nódulo não volte. Olha só, é bacana. Aí já vira, assim, você está tratando de forma remediada de um problema de um paciente, mas já vira uma preventiva para que não volte, né? Para que não volte, porque acontece bastante, né? Inclusive, há um tempo atrás, a gente começou a ter muito mais procura do público masculino. Olha. Que trabalha com oratória. Então, isso foi interessante também, porque até então a fono era muito mais procurada por mulheres, que queriam se comunicar melhor e tudo mais. Então, até os homens agora já viram muito mais, principalmente pós-pandemia, né? Sim. Porque na pandemia, a necessidade de estar online, de fazer reuniões, de se comunicar bem, aumentou muito. Então, essa cobrança em se comunicar bem também aumentou bastante, né? E aí, esse público masculino teve uma procura muito maior por oratória, por entender de saúde vocal,
Porque, às vezes, o pessoal só procura saber por voz. E aí, quando a gente explica que a saúde vocal envolve todo o corpo, não só a voz, porque, por exemplo, o refluxo vai alterar na voz. Então, se você tiver com o refluxo ativado, com nível de acidez alto, vai alterar na voz. Excesso de tensão vai tensionar a musculatura que você vai precisar para produzir a voz. Então, a gente trabalha o corpo como um todo. A gente altera um pouquinho de alimentação. Então, alimentação também. Quais são os alimentos, assim, que fazem mal para a garganta ou para as cordas vocais? Tem? Tem. Os inimigos? Tem. Quais? Tem. Os que têm nível de acidez muito alto. Abacaxi, limão. Limão. O limão, ele tem tanto por questão da acidez na voz, quanto de refluxo, que é muito comum. Olha só. Eu acho que o limão só é bom na caipirinha, né? Exato. O resto ele é tudo e no carré. E fica maravilhoso, hein? Eu amo. Mas já é um inimigo da minha corda vocal ali. Agora, nós temos alimentos muito bons, né? Os alimentos bons são que têm baixo nível de acidez e, por exemplo, nas frutas. Pensando em fruta, nós temos as frutas que têm bastante líquido. E que não tenham acidez. Já me veio a melancia na cabeça aqui. Melancia, a maçã, entre as maçãs, a fúgia, que eu sempre mais indico, porque ela é que tem o menor nível de acidez. Temos a pera, que é muito boa, a uva. Pensando em grãos, nós temos a ervilha, a lentilha, que são alimentos que são consumidos ali diariamente, que a gente consegue adaptar isso e cuidar. Né? A água de coco eu sempre recomendo bastante. A água de coco é bom pra tudo, né? Não é? Maravilhosa. Até minha cachorrinha, tinha uma Yorkshire que tinha uns probleminhas de rouquidão lá. Ela fazia sabe? E o veterinário falou, dá água de coco pra ela. Eu falei, gente, água de coco não é ruim nunca, não é possível. Nunca, que bacana. Nunca. E você falou de exercícios, né? De fazer exercícios. Quando você faz o exercício com teus pacientes, é uma pergunta que eu tenho mesmo. Você faz na sessão que você tá com ele, ou você pede também para ele dar continuidade nesses exercícios em casa? Em casa também. Né? Em casa também. Porque normalmente as sessões são 1, 2 vezes por semana. Então é muito pouco. Porque nós temos que pensar na voz como um músculo. Porque é isso, né? Você pensa numa academia. Quando você vai na academia 1 vez por semana, você vai ter um resultado muito pequeno. E aí quando você potencializa isso por 3, 4 vezes por semana, você alcança esse resultado tanto em tempo muito mais rápido, quanto em preparo. Você aumenta o rendimento, você potencializa tudo isso, né? Então, a voz, ela tem que ser tratada da mesma forma. Tu vira uma personal da voz aí. Personal da voz. Não é isso? Olha só, viu? Eu adorei isso em Xanazif, personal da voz. Porque ali, os próprios personagens mesmo, né, de educação física, eles falam que o resultado vem através da regularidade do exercício. Isso. Né? Não é o cara subir numa esteira e ficar bonito assim, em um dia não vai ficar. Ele tem que fazer ali 20 minutos, daqui a pouco 25, e ir aumentando, né, proporcionalmente, até chegar. Mas é a regularidade, né? Não então, é aquele esforço. Isso é um ponto também interessante que você trouxe, Robson, porque eu já tive, por exemplo, pacientes que me procuraram justamente por terem pressa de resultado e quererem tudo muito rápido. Então eu explico, não, hoje eu só vou alongar seu músculo, no início a gente precisa ter ganho, tanto de movimento quanto de elasticidade. Correto. Então, eu sempre começo justamente preparando esse músculo para receber aquele estímulo. Ah, bacana. Por quê? Vamos pensar num jovem de 25, 30 anos. Ele passou 25 anos da vida dele sem ter esse preparo. E, normalmente, o pessoal não tem adaptação respiratória diafragmática. Respira-se muito superior do dia a dia, aquela respiração aqui. E essa respiração já tensiona a musculatura acessória, que a gente precisa para produzir a voz. Então, a gente começa sempre fazendo uma extensão desses músculos para fazer relaxamento, para ter ganho de elasticidade, de movimento, de mobilidade, para depois a gente começar a tonificar. A gente tem exercícios até de língua. É sério? Tem até halter de língua, você sabia mentira, já. Eu queria ver um halter de língua. Temos halter de língua. Eu já gradativo, em 3 pesos gradativos. Olha, 3 quilos, 5 quilos, 8 quilos para lutar. Mas que bacana, gente. É um treino vocal programado, direcionado para cada paciente de acordo com a necessidade dele, né? Olha, que legal. E eu fico assim, também pensando, porque o personal, ele fala, o meu resultado, o resultado do meu trabalho, depende muito do que você vai se alimentar,
do que você vai fazer, da sua regularidade. Você acompanha aqueles pacientes que eles estão fazendo direitinho e aqueles que estão falando que estão fazendo e não estão fazendo nada? Então, isso é um ponto pessoal meu, que talvez até algumas pessoas não gostem, porque eu realmente cobro muito. Então, assim, por mais que talvez o paciente tente esconder. Por exemplo, casos clássicos, isso não é difícil de acontecer. Eu já tive aqui, atendendo um paciente por videochamada, ele me mostrando um copo d'água e alguém da família que estava por ali me filmou a taça de vinho que ele não estava mostrando no vinho. É uma Coca-Cola, né? É do meu filho, gente. Isso aqui tudo é do meu filho, da minha esposa. A taça exatamente aqui ao lado, mas ele botou a câmera que me mostrasse só água. Olha, danadinho, hein? Mentirosinho. E todo rouco. Todo rouco, nunca deixa de ser rouco. 3 anos contigo. E ainda durante a sessão, essa pessoa que estava na casa gravou e me mandou ainda durante a sessão. Pois sim, olha aqui o que está escondendo agora. Aquela foto, né, que amplia tudo. Olha lá, tá vendo? Aquele copo tu viu, não viu? Mas aqui, esse kit aqui dele. Então, assim, por mais que eles tentem, às vezes, não mostrar alguma coisa, a gente percebe isso na voz. É muito claro. A gente consegue saber quando a pessoa está fazendo ou não está. Pela evolução, Pela evolução. Porque, assim, a gente, né, quando você trabalha com isso há muito tempo, você tem uma percepção ali do caso, né? Então, a gente sabe o que esperar, em quanto tempo esperar. E quando isso não vai mostrando ali no resultado, tanto que vários pacientes falam, olha, você conseguiu fazer. E, normalmente, eu passo sequências de 5, 10 minutos, porque são sequências que vão adaptar ali na rotina diária. Não adianta eu querer que ele pare 1 hora antes de trabalhar, por exemplo, que ele não vai ter esse tempo. Sim. Então, são cuidados vocais que quando você começa a trazê-los para uma rotina, você consegue fazer isso em menos tempo, mas com frequência. Então, o pessoal ainda tem muito aquela imagem, porque eu não vou ter tempo para isso. Mas não, a gente consegue otimizar isso quando feito com repetição. Porque num dia a gente vai treinar a umidificação da voz, a hidratação, no outro você treina a respiração, no outro você treina a articulação, e você consegue ir destrinchando isso. Mas é necessária essa sequência em casa. Essa dedicação, né? Porque não adianta o paciente ir para a sessão de fono e não fazer. Ele vai vir comigo, por exemplo, 1 vez por semana. Se ele não der sequência nisso, daqui a 1 semana esse músculo vai ter zerado, porque ele não criou memória muscular. Então, o músculo ele precisa de repetição para ir adaptando e memorizando e tornando aquele novo padrão automatizado. Senão, ele sempre... É como se fosse sempre um recomeço. Tanto que eu já tive paciente que eu fiquei 3, 4 meses e eu cheguei e falei, olha, infelizmente, eu vou ter que parar, porque vê-se que você não está conseguindo fazer, talvez porque alguém indicou que ele fizesse ou porque ele não via necessidade, então não tinha um interesse. Infelizmente, esses pacientes acabam, né, a gente interrompe ali, porque você vê que não está tendo evolução, e daqui a um tempo eles acabam retornando, porque o problema aumenta. E aí, quando aumenta, aí volta focado. Não, agora eu quero fazer, agora eu vou fazer, pode falar o que é necessário, mas não precisaria desse agravamento, né? E a família ajuda muito? Porque quando você falou, eu brinquei aqui. Sim, sim. Claro, a pessoa bateu uma panorâmica de casa. Fez vídeo, inclusive. Foi o videozinho ainda, hein? Pois é. A família deve ajudar muito aquela pessoa, né? Sim. Porque é como se fosse um vício que a pessoa, às vezes, não consegue parar, né? Com aquilo, tá vendo que não está evoluindo, ela está se enganando, falando que está vendo uma evolução, mas sem fazer os exercícios, né? Ou assim, às vezes só está gastando tempo, dinheiro. Então, é aquilo, ele não está enganando a gente enquanto profissional, ele está enganando ele próprio. Pois é. Né? Porque, assim, é o que eu falo. Eu, enquanto profissional, eu estou com minha saúde vocal preservada. Então, assim, quem precisa daquele tratamento é o paciente que está ali. Então, quando ele não faz, não tem a sequência, infelizmente, a gente não tem como fazer por ele, né? Então, vai muito dele, né? E sim, em muitos casos, familiares ajudam bastante. Por exemplo, nesse caso, e o pior, ou melhor, que era um rapaz que realmente tinha uma dedicação, mas se apoiava ali numa desculpa da rotina. Ah, não, mas é porque pela minha rotina eu acabo bebendo nisso, eu acabo bebendo ali naquilo. E era uma coisa que, né, pelo caso clínico que ele apresentava, ele precisava ter essa
tirar, de fato, né? Então, sempre tentava se esquivar numa explicação de alguma forma, né? Sei. E você, no caso de terapia da fala, Sim. por lesões cerebrais, né? A gente falou isso por um AVC e tudo mais. Você também atua nessa área? Também. Inclusive, eu já fiz até publicação de caso clínico em revista sobre paralisia facial. Ah, bacana. Porque tem muita gente que ainda não sabe, infelizmente, que a fono atua em paralisia, né, facial. A paralisia facial, normalmente o pessoal vinculava muito a fisioterapeuta, que também é um profissional essencial nessa reabilitação, porque o fisioterapeuta vai fazer toda a parte de reabilitação motora, e a fono atua em músculos de cabeça e pescoço, né? Então, é um resultado muito eficaz mesmo. Assim, quando procurado nos primeiros 6 meses, quase 100% de chance de reversão integral do caso. Caramba! Sem sequela nenhuma facial. Porque quando você tem a paralisia, você altera não só a fisionomia, quanto a funcionalidade, né? Por exemplo, eu já tive pacientes com paralisia que não conseguiam mais fechar o lábio, então não conseguiam mais se alimentar, principalmente para líquido, porque não tinha mais esse vedamento labial, então tinha sempre o escape do líquido ali. A parte do olho também tem o ressecamento, porque fica normalmente um muito aberto, outro fechado, né? Então, a parte da fono vai fazer todo esse reajuste de simetria facial e vai trazer a função e força para esses músculos novamente, né? Gente, sensacional, porque eu acho que não sou só eu, né? Muita gente acha que no caso de AVC, a pessoa deve procurar apenas o fisioterapeuta. Eu acho que muita gente acha, né? Muita mesmo. E essa é uma informação importantíssima para os nossos seguidores aqui, para se tiver alguém, né, passando por uma situação dessa, ou um parente, ou um familiar, procurar uma fono, né? Sim, o que eu sempre digo, assim, no primeiro ano, a regressão do quadro é muito boa. Agora, eu já tive pacientes, por exemplo, que me procuraram com 8 anos pós-sequela. Então, assim, se você teve um AVC 8 anos depois, você vai procurar um tratamento, já é mais difícil, porque aquela musculatura já atrofiou. Agora, se teve um AVC e procura de imediato ali nos primeiros meses, a evolução é muito boa mesmo. Tanto que nos casos todos que eu publiquei foram casos de regressão 100%, né? E também, a gente está falando de AVC, mas tem aqui perguntas que fizeram sobre traumatismo crânioencefálico. Sim, também. Porque o traumatismo crânioencefálico, dependendo da região onde ele afete, né, tem várias sequelas possíveis. Uma delas é a disartria da fala, que é a descoordenação dessa fala, né? Tanto motora quanto... Sim, perdão. Não, desculpa, eu me distraí aqui. Eu tô aqui meio youtuber aqui, desculpa. Você foi, eu fui junto. Tirei o seu fogo e a Cíntia veio junto comigo. Eu olhei pra lá, ela olha também. Mas sim, sobre o traumatismo, né? Tem várias sequelas possíveis, tá? Descoordenação da fala ou descoordenação do lexical com a fala. Por exemplo, a pessoa mantém a memória preservada, consegue coordenar o que ela quer falar, mas quando ela vai tentar falar, ou ela não consegue a coordenação motora, ou ela pensa numa coisa e sai outra. Eu já tive um paciente... Pode falar palavrão aqui? Claro, é casa do garai, todo mundo já confunde mesmo. Então, né? Olha só. Pode falar. Eu já tive um paciente, por exemplo, que só falava puta que pariu. Só que na cabeça dele, ele estava falando uma frase inteira. E ele inflexionava esse puta que pariu com emoção e com ritmo e com volume e com tudo. Gente... Só que só saía o puta que pariu. E pra ele estava contando uma história da vida dele pra gente. Não, e você falando isso, tem um filme chamado Toque Toque, que são várias pessoas que têm toque. Sim. Né? Cada um tem um toque diferente e tem um toque, tem um nome próprio para isso, que me fugiu a memória, que ele falava muito palavrão, mas ele não se segurava. Então, é isso que você está falando. Então, assim, tem vários tipos de sequela possíveis. E aí, nesses casos, a gente vai fazendo toda essa reprogramação de voz, de fala, de coordenação, né? Do que se pensa com o que se fala, da coordenação para conseguir produzir todos os fonemas. Porque, por exemplo, eu já tive pacientes também que depois de alguma sequela não conseguiam produzir o R ou o BL, fonemas específicos. Então, a gente foi fazendo essa reprogramação e recoordenação, tanto lexical, né, quanto de coordenação motora.
Vou fazer uma pergunta para você. Sim. Eu tinha problema, assim, eu falo problema, mas às vezes sai um problema. Né, de língua presa, mas é muito pouquinho. Tem minha comadre que eu brinco com ela, que na hora dela cantar, ela vai cantar sou caipiga, pega, poga, Nossa Senhora. Né? O caga, cagamba, caga, que é muito presa. Ali... E a minha sai um presa, sabe? Em vez de sair um PR, sai um PL ali. É aquele que você tem que prestar mais atenção no fonema para não omitir a vibração dele. Exato. Né? Existe exercício para melhorar isso? Tá, amanhã eu tô lá, tá? No seu consultório. Vamos agendar isso aí. Existe. Inclusive, o fonema do R vibrato, né? Ele é o mais comum de ter alteração. Né? Inclusive, assim, pensando numa sequência, geralmente ele é o último fonema que a criança desenvolve. Tem crianças, lógico, que não seguem esse padrão, mas em geral, o R vibrato ele é o último fonema adquirido no processo de aquisição de fala infantil, né? Olha que bacana. Então ele já é o fonema mais difícil naturalmente, né? Ainda bem, então eu tô com mais difícil aqui. Então, e essa questão de língua presa que você falou também é um ponto, porque tem pessoas às vezes que não conseguem produzir o fonema porque a língua está pesada, porque a língua não está tonificada, mas não é uma língua presa. E aí ele já acha que é língua presa porque já se intitula qualquer coisa que eu não consiga produzir, eu tenho uma língua presa. E não é. A língua presa, para ser língua presa, você tem que ter ou frênula encurtado ou alguma alteração que faça com que essa língua não alcance todos os pontos que a gente precisa de articulação. E com exercícios você vai melhorando isso. Quando se é uma língua presa de fato, normalmente o otorrino faz aquele piquezinho em consultório mesmo. Ele passa uma anestesiazinha local, faz o piquezinho com uma tesoura própria para isso. Você já testa a mobilidade da língua ali, você já sai dali falando. É um procedimento super simples. E pouco conhecido também. A pessoa acha que se tem língua presa, tem que viver tendo uma língua presa. Não, é uma coisa tão simples de resolver. Sabe? É muito fácil e rápido. Sim, eles estão vendo isso em bebezinhos agora. Então, né? Graças já em bebês, a Deus. Como tem o teste do pezinho, agora eles estão ficando também atentos a esse teste da linguinha, né? Já foi padronizado como obrigatório nos hospitais há muitos anos atrás. Mas é aquilo. Demora-se mesmo, tendo como obrigatoriedade, demora-se um tempo até o pessoal adaptar aquilo como rotina, né? Então, hoje em dia, ele já é muito mais comum como padrão hospitalar, né? Você falou aqui no início da nossa entrevista sobre assim, pessoas que não usam a voz profissionalmente, né? Sim. E você trabalha com muitos artistas, né? E tem toda a minha admiração por isso. Você já citou o MD Chef, né? Em entrevista anterior, inclusive, a gente falou, né? Sobre a região vocal dele, Isso, a região vocal dele, que até perguntei se era grave, mais difícil, se era, né? Isso. O Xamã, se eu não me engano, também. Atualmente atendo Kevin Cris, né? Carnaval estive fazendo Kevin Cris, estive fazendo o pessoal da Estação Primeira de Mangueira, pessoal da União da Ilha. Entre os cantores tem o Xamã, Chefinho, o MD Chef. Já passei antes por Alceu Valença, né? Olha, eu amo Alceu Valença. Também. Eu também. amo. Labelle Beiju. Quando passa, é igual Tropa de Elite, quando passa na Netflix, eu vejo de novo pela centésima vez. E quando passa Labelle Beiju, eu deixo rolar. Porque, além de fono, eu também tenho formação como musicista, né? Olha, que bacana, eu não sabia. Eu era pianista, né? Eu era pianista, formada em música pela Vila Lobos aqui do Rio também. Mas, Cíntia, você já nasceu na faculdade, assim, né? Naquele ambiente ali. Né? Novinha, mas cheia de qualificações. Que bacana! Mas é porque na época eu fiz tudo ao mesmo tempo, né? Eu fazia fono durante o dia, estágio à tarde, música à noite, né? Uau! Assim, não parava, né? Não parava. Não. Graças a Deus, que hoje já tenho pós, já tenho MBA. Então, por ter tido essa formação cedo, já deu tempo de especializar, de fazer muito curso, bastante coisa, né? Que legal. E eu toquei nesse assunto, né? Dos profissionais, das pessoas que usam a voz profissionalmente. É diferente os exercícios, o método que você usa neles para uma pessoa que não usa a voz profissionalmente? Sim. Principalmente variando de acordo com a intensidade de uso vocal desse cantor. Porque, por exemplo, Xamã. Quando estive com ele, ele estava no auge do Malvadão 3. Então, chegava a fazer 4 shows por noite.
E aí você tem uma voz que não tinha essa necessidade de aguentar toda essa carga. Então, você imagina, cantor prepara, ativa a voz, sobe no palco, faz um show de alta carga vocal e depois ele desce desse palco e a voz vai relaxar. Só que ele não pode deixar com que ela caia, porque dali a gente já está a caminho de outro show e essa voz tem que voltar com a mesma potência e limpa. E como é que você faz isso? Reproduza isso 4 vezes por noite. Dá um spoiler. Como é que você faz isso, gente? Preparo técnico, né? A gente vai se especializando justamente para conseguir reverter esses quadros em tempos mais curtos, né? Aquele que sopra. Eu já vi o Ruther usando antes no show, um sopradorzinho. O Respiron. Respiron. Nome chique. O Respiron é uma técnica dessa que não deixa a bola cair? O Respiron é um ótimo auxiliar respiratório, mas tem muita, assim, como volta a falar de tonificação, né? Então, por isso é super importante o preparo do músculo. Porque se o cantor mantém os cuidados que eu solicito e ele torna aquilo como uma rotina, quando chegar no dia do show, essa voz não vai acabar tão rápido. Porque eu já tive, por exemplo, cantores que chegaram até mim com 6 anos de carreira, faziam um show e a voz acabava. Aí tinha que fazer playback lá no outro. Acaba perdendo, né? Contratante, o público acaba não gostando. Então, ele acabou perdendo espaço muito cedo. Esse cantor mesmo tinha menos de 30 anos. Por uma falta de um profissional do lado dele. Sim. Vamos falar que mas sim. Mas aquela questão, novamente, de às vezes não ver a necessidade porque acha que a voz nunca vai acabar. Um achismo. O achismo que traz as consequências, né? Então, isso é um grande problema, né? Então, assim... O ponto bom é que, normalmente, esses cantores, quando estão com uma carga muito alta, eles veem a necessidade, porque eles veem a diferença quando eles começam a ter o acompanhamento vocal, né? Claro. Então, o profissional de voz que está ali acompanhando, como eu acompanhava, chamando, até o final da noite, a gente vai fazendo todo o preparo adequado. Por exemplo, acabou o show, vai fazer um relaxamento, vai fazer um alongamento para o músculo ir voltando a ter extensão, não deixar ele relaxar de perder a força. Então, vai fazendo o relaxamento, depois já vai fazendo um processo de vibração, de massagem vibratória, para aquele músculo ir reativando, para depois, quando já estiver ali próximo ao show, fazer os exercícios de vocalizes para abrir a voz novamente e não deixar ele ter essa perda. E uma coisa que é muito importante é o desaquecimento no fim do último show. Olha, desaquecimento. É sensacional, gente. Eu sou apaixonado pela tua profissão. Aí desaquece. Muita coisa, né? Já acabou? Já fez os 4 shows da noite? Agora vamos desaquecer. MD Chef mesmo, ele chegou a fazer 7 shows por noite. Uau. Então, assim, é muita coisa. Muita coisa. Tem que ter uma profissional, né? Tem que ter, Cíntia. Tem que ter para aguentar esse pique todo. Tem que ter o profissional. E, por exemplo, o que eu geralmente faço quando eu vou atendê-los, eu já levo uma bagzinha com todo o material para eles terem aquilo em casa, para quando o profissional não está, eles conseguirem reproduzir com todos os equipamentos. Então, eles têm uma maleta individual que eles têm tudo que é necessário para manter aquilo diariamente também. É a tua reserva. Tu é titular, mas quando não dá para você ir, usa a reserva. Eu entro online. Eu entro online com eles para direcionar, porque também, às vezes, ele tem um equipamento, mas pode executar de forma inadequada. Então, legal. assim, nunca sozinho. Legal, nunca sozinho mesmo. Que bacana. Lembra a Glória Pires? A Glória Pires, o meu irmão é personal da Glória Pires. Sim. E às vezes ela vai viajar, tá no hotel, ela liga pro Rover, faz um vídeo, o Rover, esse exercício aqui. Não, isso aí são 30, assim, não é assim, não. E faz é igual você, é uma personal. Personal da vocal. Tanto que né, a gente se apresenta como coach vocal, né? Que bacana. Ô, Cíntia, eu amo estar contigo. Por isso que eu te chamei para vir para cá. É a minha estreia aqui nesse estúdio maravilhoso, né? Que é o Seu Pod. Vocês que estão nos assistindo, siga esse estúdio aqui lá nas redes sociais, que é o @seupod. Me dá uma cola. .cast, @seupod.cast. Siga essas feras. É minha nova casa aqui, é a nossa nova casa. Casa do Garay está sendo filmada aqui e hoje é o dia de estreia com Cíntia Nazif. Cíntia, deixa suas redes sociais para muita gente que vai escutar a tua entrevista, vai querer entrar em contato contigo para cuidar da sua voz. Pessoas que usam a voz profissionalmente ou não precisam de você ou conheçam alguém, um familiar, um amigo.
Deixa as suas redes sociais, por favor. Com certeza. Meu Instagram é @CintiaNazif, sem TH, sem Y. Sem frescura. Tá? Sem frescura. Nazif, N-A-Z-I-F. Então, Instagram, @CintiaNazif. Telefone para contato 21 976966469. E o e-mail dra@cintianazif@gmail.com. Pronto. Tem Simples. tudo aí para vocês entrar em contato com essa fera. Cíntia, muitíssimo obrigado pela tua participação. Sempre um prazer estar com você, Robson. Tá? Você é um doce, como sempre. Você é muito expressiva, né? E você pontua muito bem os assuntos que você traz aqui no nosso podcast. Teremos mais vezes aqui no podcast Casa do Garay. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer estar contigo também. Obrigada. Gente, muitíssimo obrigado pela moral que vocês estão nos dando em todas as redes sociais. Continuem compartilhando, curtindo, comentando, que a gente, só tá crescendo agora de casa nova. A casa é nossa. Continuem seguindo aí, @podcast Casa do Garay. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.